O Vasco entra em campo amanhã, 8 horas da noite, para enfrentar a Chapecoense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, que entrará em campo pressionado pelos últimos resultados não terem sido positivos. O Vasco estreou perdendo no Campeonato Brasileiro pro Mirassol, então precisa dar uma resposta para o seu torcedor vencer esse jogo diante da Chapecoense. E o Vasco deve ter novidades no seu time titular para esse confronto. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo. Beleza? Então deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, hype o nosso vídeo e vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para entrar em campo e enfrentar a Chapecoense no jogo de amanhã. Lembrando que a Chapecoense estreou no Campeonato Brasileiro com um excelente resultado, venceu o Santos dentro de casa por 4-2. Mas eu não vejo o time da Chapecoense como um time para colocar medo no Vasco. No papel, o Vasco tem jogadores muito mais qualificados, só precisa exercer essa qualidade que tem no papel também dentro de campo. Então vamos lá, o Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular para esse confronto, ele será o titular nesse jogo. Na lateral direita existe uma certa dúvida porque o Paulo Henrique está em fase final de recuperação para poder voltar ao time titular do Vasco. O Paulo Henrique vem sentindo dores no pé e não está conseguindo jogar, e aí o Puma vem atuando nesses últimos jogos, já faz uns 3 ou 4 jogos consecutivos que o Puma vem atuando como titular. Então tem esse impasse ainda, se o Paulo Henrique conseguir se recuperar para ser relacionado e atuar nessa partida diante da Chapecoense, seria muito importante. Eu sei que tem gente que fala que o Puma tá jogando melhor do que o Paulo Henrique, eu vou por um lado contrário, né? O Paulo Henrique pode não ver o seu melhor momento, mas ele ainda continua sendo muito importante, principalmente em recomposição defensiva, recuperando bolas para o Vasco. E o Paulo Henrique tem mais futebol do que o Puma. Ele só não vive um bom momento, mas se ele recuperar a sua melhor fase, vai ajudar muito o time do Vasco. Quem sabe ele não volte a ganhar confiança nesse jogo diante aí da Chapecoense, mas não é confirmado ainda que o Paulo Henrique vai ser titular nesse jogo, mas tem uma possibilidade. Paulo Henrique não jogando, quem joga é o Puma, se Paulo Henrique continuar com dores no pé. A dupla de zaga do Vasco deve ser formada pelo Cuesta, com certeza será titular, e o Robert Renan. No último jogo, o Robert Renan saiu no intervalo diante do Madureira com problemas estomacais. Ele saiu, teve informações que ele vomitou no vestiário, mas eu acredito que não será problema para esse confronto, e o Cuesta e o Robert Renan devem ser a dupla de zaga titular do Vasco. Robert Renan ainda tá mal, não vai conseguir jogar, aí quem entra é o Saldívia no lugar dele. Mas ao que parece, o Robert Renan tá bem e vai para esse jogo. Então tem essa pequena observação aí que eu destaquei para vocês. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será titular. O Vasco está fechado com o Cuiabano, mas ele só deve ficar à disposição para jogar na próxima semana. Então o Lucas Piton segue sendo a única opção de lateral direito do Vasco. Tem o menino João Vitor, que tem entrado bem na lateral direita, mas o Fernando Diniz já deu todos os indícios que vai insistir com o Lucas Piton, e ele vai ser o lateral esquerdo titular do Vasco nesse confronto. A dupla de volantes do Vasco será formada por Cauã Barros e Thiago Mendes. O Barros foi titular no confronto diante do Madureira. O Vasco não conseguiu vencer esse jogo e agora tem o retorno do Thiago Mendes para esse meio de campo do Vasco. Quando o Thiago Mendes joga bem, o time do Vasco tende a ter a posse de bola, controlar melhor o jogo, então é isso que a gente torce para que aconteça. O Barros é aquele jogador de mais pegada, de marcação no meio de campo, vocês já conhecem. E aí do meio pra frente o Vasco pode ter novidades no seu time titular, porque tem alguns jogadores que podem entrar nessa equipe. Vamos começar falando sobre o Andrés Gomes, que está confirmado, vai para esse jogo. O Andrés Gomes é o único jogador do Vasco que atua em todos os jogos, porque eu volto a repetir que ele é um atleta extremamente privilegiado fisicamente. O Andrés Gomes, ele joga do primeiro ao último minuto com a mesma intensidade. É um jogador que parece que tem aí pelo menos uns 3, 4 pulmões, o Andrés Gomes, porque é impressionante. E o Andrés Gomes é muito importante para as vitórias do Vasco acontecerem. E algo que tem feito falta para o Vasco nesses últimos jogos é o Vasco conseguir gerar situações no qual o Andrés Gomes fique em mano a mano contra o lateral adversário. Geralmente o Andrés Gomes é marcado por um jogador e sempre tem outro na cobertura dele. E isso dificulta, né? Tu passa o primeiro, né? Tem um segundo na cobertura e geralmente é muito curto esse espaço. Então o Vasco precisa gerar dinâmicas de jogo, de inversões de bola, de lances mais rápidos, no qual deixem realmente o
Andrés Gomes em situação de mano a mano de 1 contra 1, porque aí sim ele tem chance de levar a vantagem, e aí ele vai poder chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento perigoso para dentro da área. Se o Vasco preencher bem a área, pode ser gol dessa maneira, e ele também pode trazer essa jogada para uma finalização, mas para isso o Vasco tem que ter movimentos que gerem esse tipo de situação de mano a mano de 1 contra 1. Jogando como camisa 10 do Vasco, teremos o retorno de Felipe Coutinho ao time titular. No último jogo contra o Madureira, o Rojas jogou, o Coutinho sequer foi relacionado, ele foi preservado por toda a questão de minutagem e tudo mais. Mas para esse jogo o Coutinho está de volta. Eu sei que muita gente critica o Felipe Coutinho, não decide o jogo pro Vasco. Mas quando ele não joga, cara, o Coutinho ele faz sim falta. Querendo ou não, ele ainda é uma referência técnica nesse time do Vasco. É um jogador que acerta passes, é um jogador que consegue ajudar o time do Vasco a fluir. E é claro, quando todo o time está funcionando bem, o Coutinho tende a jogar melhor também. Não adianta tu achar que o Coutinho é aquele de 10 anos atrás no Liverpool, porque ele vai pegar a bola e vai resolver tudo sozinho. Não é. A parte física já não acompanha mais a parte mental. Então precisa que o time jogue junto para ele poder ter esse rendimento alto. E também para que não só o Coutinho, mas que todo o time do Vasco consiga retomar a confiança que perdeu. Então é importante que o Vasco vença jogos para retomar a confiança também. Na ponta direita temos uma dúvida. O Nuno Moreira é o titular, ele vem atuando nessa posição, mais aberto pela direita, e eu quero trazer um destaque aqui sobre o Nuno, que é: ele começa muito mal o jogo diante do Madureira, o Nuno. Ele começa errando bastante, ele começa não conseguindo jogar, mas da metade do primeiro tempo até a parte que ele sai no segundo tempo, o Nuno, ele melhorou bastante. Ele conseguiu fazer uma boa finalização que pega na trave, ele conseguiu fazer um passe de calcanhar que deixaria o Andrés Gomes de cara pro gol, que o Andrés Gomes foi derrubado, mas que o juiz não marcou o pênalti. Ele começa a se movimentar melhor pelo campo e acertar as coisas. O Nuno tem recurso, tem qualidade, não viu seu melhor momento técnico, isso é bem verdade, mas isso tudo também é questão de confiança do jogador, que precisa voltar, e só volta com boas atuações. Isso é óbvio, isso é fato. E eu volto a repetir para vocês, quando a engrenagem tá funcionando bem no coletivo, tende ao jogador se destacar também individualmente. Mas por que eu falei que tem uma dúvida? Porque o Marino Hinestrosa já está em condições de jogar. Ele entrou bem no último jogo pela ponta direita, quando foi puxado para o meio caiu um pouco de produção, mas o Hinestrosa é um jogador muito talentoso, muito forte e que pode ajudar o Vasco a ter intensidade. Que é o que vem faltando pro Vasco nesse setor ofensivo. Então eu acho que tem uma pulga ali atrás da orelha do Diniz sobre colocar já o Marino como titular nesse jogo no lugar do Nuno Moreira. Mas pode ser que ele coloque o Nuno novamente, porque ele acha que é um jogador mais treinado, que é um jogador que já entende mais o que ele quer. E aí você também pode guardar o Marino como opção no banco. Mas eu acho que é um movimento natural o Marino pegar essa vaga de titular com o tempo, pelas características que ele tem. E para jogar como centroavante, certamente teremos o Brenner no comando de ataque. O Brenner estava quase há 3 meses sem atuar. Voltou no último jogo, quase marcou um gol. O goleiro do Madureira fez uma excelente defesa, né? Na finalização de rebote, na cobrança de pênalti perdida pelo Puma Rodrigues. O Brenner vai começar a entender mais esse estilo de jogo do Vasco aos poucos, se entrosar com os companheiros, pegar ritmo, porque ele conhece o caminho do gol, ele sabe fazer o gol. O Brenner foi contratado para fazer um papel parecido com o que fazia, por exemplo, o Ryan, centroavante mais móvel. E eu confio muito no futebol do Brenner, sei que daqui a pouco, talvez nesse jogo, ele comece a marcar gols, a confiança vai acontecendo, o ritmo de jogo vai pegando também, e o Brenner vai ser peça importantíssima para esse Vasco no ano de 2026. Então a grande novidade realmente no time titular é o Brenner. Já foi titular contra o Madureira e deve ser titular novamente nesse jogo diante da Chapecoense. É importante porque o Vasco não tem outro centroavante nesse momento no elenco. O Spinelli tá acertado, vai chegar. Isso já é assunto pra semana que vem. Pra agora, isso é o que o Vasco tem. O Vasco tem o Brenner e tem o Marino também pedindo passagem aí no time titular. E existe essa possibilidade do Paulo Henrique retornar também para essa lateral direita do Vasco. Se o Paulo Henrique não retornar, e é o Puma que vai atuar por ali, mas esse é o time base do Vasco. Que a gente consiga vencer a Chapecoense, lavar a nossa alma e olhar para dias melhores dentro do Vasco. O grupo tá melhorando, o elenco tá melhorando, o material humano está ficando melhor. A gente quer ver esse desempenho acontecendo também dentro de campo. E que o Vasco possa jogar daqui pra frente sem tanta pressão. De acordo com que os resultados forem vindo, o Vasco vai poder jogar melhor, com mais confiança também. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o likezão, se inscreve no nosso canal, ative o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa abração do Francesco, é nóis. Fui!